Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos ler sobre Gideão. Quem pode, acompanhe na sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Mas os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e os filhos de Israel, por causa dos midianitas, se fizeram covas nos montes, e cavernas, e lugares fortes. Pois quando os de Israel haviam semeado, subiam os midianitas, e os malequitas, e os amalequitas, e os orientais subiam contra eles. E assentando o acampamento contra eles, destruíram os frutos da terra, até chegar a Gaza, e não deixavam o comer em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem asnos, porque subiam eles e seus gados, e vinham suas grandes tendas em grande multidão, como gafanhotos, que não havia número neles, nem em seus camelos. Assim vinham a terra para devastá-la. Era, pois, Israel em grande maneira empobrecido pelos midianitas. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um homem, profeta, aos filhos de Israel, o qual lhes disse: Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Eu vos fiz sair do Egito, e vos tirei da casa de servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos os que vos afligiam, aos quais expulsei diante de vós, e vos dei sua terra. E disse-vos: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedecestes à minha voz. E veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, o qual era de Joás, e seu filho, Gideão, estava malhando o trigo na prensa de uvas, para fazê-lo esconder dos midianitas. E o anjo do Senhor se lhe apareceu, e disse-lhe: O Senhor é contigo, homem esforçado. E Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que vos sobreveio tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos tirou o Senhor do Egito? E agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas? E olhando-lhe o Senhor, disse-lhe: Vai com esta tua força, e salvarás a Israel das mãos dos midianitas. Não te envio eu? Então lhe respondeu: Ah, Senhor meu, com que tenho de salvar Israel? Eis que minha família é pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porque eu serei contigo, e ferirás aos midianitas, como a um só homem. E ele respondeu: Eu te rogo que, se achei favor diante de ti, me dê sinais de que tu falaste comigo. Rogo-te que não te vás daqui, até que eu volte a ti, e traga a minha oferta, e a ponha diante de ti. E ele respondeu: Eu esperarei até que voltes. E entrando-se, Gideão preparou um cabrito, e pães sem levedura de 1 efa de farinha, e pôs a carne em um cesto, e o caldo em uma caçarola, e tirando-o, apresentou-lhe debaixo daquele carvalho. E o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães sem levedura, e põe sobre esta penha, e derrama o caldo. E ele fez assim, e estendeu o anjo do Senhor o bordão que tinha em sua mão, tocou-o com a ponta na carne e nos pães sem levedura, e subiu o fogo da penha, o qual consumiu a carne e os pães sem levedura. E o anjo do Senhor desapareceu diante dele. E vendo Gideão, que era o anjo do Senhor, disse: Ah, Senhor Deus, que viu o anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não tenhas medo, não morrerás. E edificou ali Gideão altar ao Senhor, ao que chamou: O Senhor é paz, que está até hoje em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu que a mesma noite que disse o Senhor: Toma um touro do rebanho de teu pai, e outro touro de 7 anos, e derruba o altar de Baal que teu pai tem, e corta também o bosque que está junto a ele, e edifica altar ao Senhor teu Deus no cume deste penhasco, em lugar conveniente. E tomando o segundo touro, sacrificou-o em holocausto sobre a lenha do bosque que haveras cortado.
Então Gideão tomou 10 homens de seus servos e fez como o Senhor lhe disse, mas temendo fazê-lo de dia, pela família de seu pai e pelos homens da cidade, o fez de noite. E de manhã, quando os da cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e cortado o bosque que junto a ele estava, e sacrificado aquele segundo touro em holocausto sobre o altar edificado, e diziam uns aos outros: quem fez isto? E buscando e investigando, disseram-lhe: Gideão, filho de Joás. Então os homens da cidade disseram a Joás: tira fora teu filho para que morra, porquanto derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que junto a ele estava. E Joás respondeu a todos os que estavam junto a ele: tomareis vós a demanda por Baal? Vós o salvareis? Qualquer um que tomar a demanda por ele, que morra amanhã. Se é Deus, contenda por isso mesmo com o que derrubou seu altar. E aquele dia ele chamou a Gideão Jerubaal, porque disse: pleiteei Baal contra o que derrubou seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e orientais que se juntaram de uma vez e passando, assentaram acampamento no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor se investiu em Gideão, e quando este tocou a trombeta, Abiezer juntou-se com ele, e enviou mensageiros por todo Manassés, o qual também se ajuntou com ele. Também enviou mensageiros a Azer, e a Zebulon, e a Naphtali, os quais saíram encontrar-lhes. E Gideão disse a Deus: se hás de salvar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na era, e se o orvalho estiver no velo somente, restando seca toda a outra terra, então entendereis que hás de salvar Israel por minha mão, como disseste. E aconteceu assim, porque quando se levantou de manhã, espremendo o velo, tirou dele o orvalho, um vaso cheio de água. Mas Gideão disse a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, se ainda falar esta vez. Somente provarei agora outra vez com um velo. Rogo-te que a secura seja somente no velo, e o orvalho sobre a terra. E aquela noite fez Deus assim, porque a secura foi somente no velo, e em toda a terra esteve orvalho. Levantando-se, pois, ele de manhã, Jerubaal, o qual é Gideão, e todo aquele povo que estava com ele, assentaram o acampamento junto à fonte de Arode, e tinha o acampamento dos midianitas ao norte, da outra parte do morro de Moré, no vale. E o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é muito para que eu dê aos midianitas em sua mão, para que não se glorie Israel contra mim, dizendo: minha mão me salvou. Agora, pois, proclama aos ouvidos do povo, dizendo: aquele que teme e se estremece, volte e retire-se do monte de Gileade. E do povo voltaram 22.000, e restaram 10.000. E o Senhor disse a Gideão: ainda é muito povo, leva-os às águas, e ali eu te os provarei. E do que eu te disser, vá este contigo, mas de qualquer um que eu te disser, este não vá contigo, o tal não vá. Então levou o povo às águas, e o Senhor disse a Gideão: qualquer um que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, aquele porás à parte. Também qualquer um que se dobrar em seus joelhos para beber. E foi o número dos que lamberam as águas, achegando-a com a mão à boca, 300 homens. E todo aquele resto do povo se dobrou sobre seus joelhos para beber as águas. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos salvarei, e entregarei aos midianitas em tuas mãos. E vá-se todo o resto do povo, cada um a seu lugar. Depois de tomarem a provisão do povo e suas trombetas, ele enviou todos os israelitas, cada um para sua tenda, mas manteve aqueles 300 homens. E o campo de Midian estava no vale abaixo dele. E aconteceu que aquela noite o Senhor lhe disse: levanta-te,
e desce ao acampamento, porque eu o entregarei em tuas mãos. E se temes descer para atacar, desce apenas tu e o teu servo, pura ao acampamento, e ouvirás o que falam, e então tuas mãos se fortalecerão, e descerás para atacar o acampamento. E ele desceu com o seu servo, pura, à extremidade dos homens armados que estavam no acampamento. E Midian e Ameleque e todos os orientais estavam estendidos no vale como gafanhotos em multidão, e seus camelos eram inúmeros, como a areia que estava à beira do mar em multidão. E logo que chegou Gideão, eis que um homem estava contando a seu companheiro um sonho, dizendo: Eis que eu sonhei um sonho, que havia um pão de cevada que rodava até os acampamentos de Midian, e chegava às tendas, e as feria de tal maneira que caíam, e as virava de cima a baixo, e as tendas caíam. E seu companheiro respondeu e disse: Isto não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem de Israel. Deus entregou em suas mãos aos midianitas, com todo o acampamento. E quando Gideão ouviu a história do sonho e sua interpretação, adorou, e voltado ao acampamento de Israel, disse: Levantai-vos, que o Senhor entregou o acampamento de Midian em vossas mãos. E repartindo os 300 homens em 3 esquadrões, deu a cada um deles trombetas e cântaros vazios, com tochas ardendo dentro do cântaro. E disse-lhes: Olhai a mim, e fazei como eu fizer. Eis que quando eu chegar ao princípio do acampamento, como eu fizer, assim fareis vós. Eu tocarei a trombeta, e todos os que estiverem contigo, e vós tocarei então as trombetas ao redor de todo aquele campo. E direis: Pelo Senhor. E Gideão chegou, pois Gideão e os 100 homens que levava consigo, ao princípio do acampamento, à entrada da vigília do meio, quando acabavam de renovar as sentinelas. E tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que levavam em suas mãos. E os 3 esquadrões tocaram as trombetas, e quebrando os cântaros, tomaram as suas mãos esquerdas as tochas, e nas direitas as trombetas com que tocavam, e deram grito: A espada do Senhor e de Gideão! E estiveram em seus lugares em derredor do acampamento. E todo aquele acampamento foi alvoroçado, e fugiram gritando. Mas os 300 tocaram as trombetas, e o Senhor pôs a espada de cada um contra o seu companheiro em todo aquele acampamento. E o exército fugiu até Zererá, e até o termo de Abel-Meolá, em Tabate. E juntando-se os de Israel, de Naphtali e de Azer, e de todo Manassés, seguiram aos midianitas. Gideão também enviou mensageiros a todo aquele monte de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas, e tomai-lhes as águas, até Betibara e o Jordão. E juntos todos os homens de Efraim tomaram as águas de Betibara e o Jordão, e tomaram 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb o mataram na prensa de uvas de Zeeb. E depois o seguiram aos midianitas, e trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão da outra parte do Jordão. Amém. Clamor missionário. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.